Desde quinta-feira tem sido dias de oração, as minhas orações eu tenho focado para esse grupo. E eu estou com uma expectativa muito grande. O que Deus vai fazer nessa noite. Eu honro e dou glória a Deus pela vida do Leonardo, não simplesmente porque é meu cunhado, mas sim porque eu andava com ele, conhecia quem era o antigo Leonardo. E hoje eu reconheço quem é o Leonardo. Com Cristo, com Jesus na vida dele. E nessa noite eu peço que você estenda as suas mãos para a vida dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Deus, te apresentamos a vida do Leonardo. E diante de ti, Deus, te pedimos que o Senhor possa usar mais uma vez a boca dele, Pai, para falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar para a igreja, com este lugar, este momento. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha total liberdade, assim como diz a tua palavra. E teu Espírito está, aí a liberdade. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor a todos. Boa noite. Você pode se assentar. Fique à vontade. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Agradeço pela vida do John e do Maurício, que estão aqui. Tem aberto esse lugar para manifestar a glória de Deus através da vida deles e de outras pessoas que têm vindo a esse local. O Altair já tem pregado aqui, tem outros irmãos também que já vieram pregar. Mas eu acredito, como assim o Altair pregou na ministração dele, Deus usa famílias, e tem usado a família deles aqui. Eu acredito que esse lugar tem sido um lugar preparado para a glória de Deus. Aleluia. Nesse bairro Guajuvira. E nós aqui como igreja, nós precisamos também orar por eles, interceder por eles, porque eles têm aberto esse lugar, mas nós sabemos que Satanás ele tem tido algo contra eles, tem lutado contra eles, ele não quer isso. Mas nas nossas orações vamos guerrear, para que isso permaneça e isso cresça cada vez mais. Que Deus seja com eles todos os dias da vida deles, porque eles entregaram sua vida a Cristo e agora estão sendo usados. Amém? Gostaria nessa noite de que você pegasse sua Bíblia, você que a trouxe. Eu trouxe tem Bíblia aqui também. Se alguém esqueceu, tem Bíblia funcionando. Gostaria que você abrisse comigo em João. Aleluia. No capítulo 5. Evangelho de João. Capítulo 5. Nós vamos hoje abrir muita palavra. O que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte: amanhã nós temos uma grande decisão para tomar sobre a nossa nação. Amém? Eu não me importo com qual voto você vai votar. Não é disso que eu quero falar. Mas eu quero dizer que nessa noite você tem uma outra decisão a fazer, antes de amanhã. E essa é muito mais importante do que amanhã. Por isso que eu estou dizendo para você que nem pode haver o amanhã. Mas a decisão que você tomar hoje vai influenciar na sua salvação. A de amanhã talvez influencie na nossa nação, na nossa pátria. Mas a que você vai tomar hoje vai influenciar na sua eternidade. Aleluia. Isso que me importa. Porque eu fui constituído um ministro do Evangelho para salvar almas. Para pregar o verdadeiro Evangelho, para que você seja salvo. Então amanhã nós vamos decidir uma coisa terrena. Mas hoje o Senhor enviou um ministro para decidir coisas eternas. Uau. E eu acredito muito mais fielmente nisso. Que o Senhor veio para salvar um povo. Aleluia. Então eu quero ler com vocês uma introdução que eu fiz aqui. E o nome da mensagem é Vida Eterna e Ressurreição. O Senhor tem falado ao meu coração sobre isso. A vida eterna não tem sido mais pregada dentro da igreja. E muito menos na ressurreição. E hoje, nessa noite, eu quero te explicar o impacto que a vida eterna e a ressurreição terão em nós. Mas se eles não forem pregados, se essas doutrinas não forem pregadas, nós nunca encontraremos a Cristo. Porque Jesus, ele diz que ele é a ressurreição e a vida.
E aquele que, mesmo que estiver morto, ainda que creia nele, viverá. Aleluia. Então eu quero ler com vocês a introdução que eu fiz. Eu disse assim: vida eterna e ressurreição, estes dois ensinos são o coração do Evangelho. Sem eles, Jesus morreu em vão. Sem a vida eterna e sem a ressurreição, Jesus Cristo morreu em vão. Se não foi apresentado para você ainda a vida eterna e nem a ressurreição, você precisa ouvir nesta noite. E como eu disse, tomar uma decisão. Já prepare o seu coração para o que você vai fazer da sua alma, da sua eternidade hoje. Talvez você esteja pensando, mas eu já estou salvo, eu aceitei Jesus, eu fui até a frente, há muito tempo atrás. Pois é. Então para você vai caber a ressurreição, porque provavelmente você pode estar morto. Mas para quem ainda não aceitou a Cristo e não conheceu essa salvação, para você eu quero te apresentar a vida eterna. Então, meus irmãos, o que eu li é uma paráfrase praticamente de o que está escrito em 1 Coríntios 15, 14, que diz que Cristo morreu em vão. A nossa pregação é vã se não há ressurreição de mortos. E o que eu quero ler em João 5, a partir do versículo 37, vai nos dizer o seguinte. João, capítulo 5, a partir do versículo 37, diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vocês, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Amém? Eu confesso para vocês que no início, quando eu estava preparando essa mensagem, eu queria falar sobre a importância das Escrituras. E me lembrei desse texto, que fala: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E eu ia falar sobre a importância das Escrituras. Mas quando eu li essa passagem, eu disse: vida eterna, algo me saltou aos olhos. Eu disse: não, eu vou tentar falar disso aqui, de vida eterna. E no decorrer dos textos, eu comecei a notar o quanto Deus ele fala de vida eterna. Quando Jesus ele expõe a missão dele. A missão dele não é nos prosperar financeiramente. A missão dele não é nos curar. A missão dele não é nos libertar. A missão dele é nos trazer vida eterna. Quando a gente aceita a vida eterna, as consequências de uma vida eterna são essas: libertação, cura. E toda a prosperidade está descrita nas Escrituras. Mas quando você não tem vida eterna, e você tem todas essas coisas que eu falei, você é o homem mais miserável. A Bíblia diz. Se a nossa expectativa está só nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Quantas pessoas talvez você conheça que têm dinheiro, também financeiramente, fisicamente, mas elas estão vazias, mortas, não tem vida nelas. Elas estão apenas caminhando sobre a terra. Não há nada, não há conteúdo ali. Elas não têm nada a te oferecer, a não ser seus bens materiais que passam. Então aqui Jesus ele fala: examinais as Escrituras, porque elas contêm, se julgam ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que de mim testificam. Só que no 40 ele diz assim, ó: contudo, não querem vir a mim para terdes a vida eterna. Ele vai continuar falando aqui. Você vai ver que no capítulo 6 tem a multiplicação dos pães e peixes. Jesus ele continua falando, discursando. Ele chega a um ponto, aqui no capítulo 6 agora, me acompanhe. Capítulo 6, versículo 28. João, capítulo 6, versículo 28. João 6, 28. Nós vamos ler aqui, versículo 28 e 29. João 6, 28 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Amém? Amém. Muitas vezes nós falamos sobre a obra de Deus, e nós colocamos a obra de Deus como coisas, como faxinar a igreja, como pregar,
como louvar, como cantar. A gente impõe essa condição de obra de Deus nisso, nas coisas. Mas quando Jesus ele fala, ele diz, a obra de Deus é essa. A obra de Deus é essa aqui. Que creiam naquele que o Pai enviou. Que creiam em Jesus. Se nós estamos limpando a igreja, cantando, dançando, adorando, pregando, mas isso não leva a conhecer a Jesus, não estamos fazendo a obra de Deus. Eu sei que é duro para nós ouvir isso. Porque muitas vezes a gente está impregnado com o serviço da casa de Deus. E não estamos conhecendo a Cristo. Conhecemos o serviço, mas não conhecemos o dono do serviço. Aquele que nos trouxe isso. É como talvez você conhecer o serviço na fábrica que você trabalha, o local de trabalho que você está. Você conhece ali os afazeres, mas quem é o dono daquela casa? Você não sabe. Você foi contratado, você faz o serviço, você não sabe quem é. Mas quando você conhece aquela pessoa, você tem intimidade, o serviço para você é até prazeroso. Você sente vontade de estar ali. Aquilo não é mais só uma troca por dinheiro. Você não vai apenas fazer um serviço só para conseguir aquele dinheiro. Não, você vai porque você ama estar naquele ambiente. Você ama estar com aquela pessoa. Você senta na mesa junto, você toma café com ela. Ele já não virou, mas não é mais um patrão. E Jesus ele fala isso. Eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. Jesus não quer servos, escravos. Jesus está procurando amigos. Está procurando pessoas que creiam nele. E nessa noite é o que eu estou falando, sobre a vida eterna. Para você ter vida eterna, você vai ter que crer nele. Ele diz então que a obra de Deus é esta, que creiam naquele que foi enviado por Deus. Agora no versículo 38, João 6, 38. Olha o que ele vai falar, ele continua dando seu discurso, ele diz assim: porque eu desci do céu para fazer não a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que esses textos estão falando para nós. O tempo todo falando de ressurreição e vida eterna. Jesus discursando, falando a ele. Eu comecei a anotar certos pontos aqui das Escrituras, no qual eu anotei o seguinte: é como se fosse um passo a passo de uma vida com Jesus. Primeiro você vai precisar examinar as Escrituras, para ler a palavra. Você me disser, eu conheço a Deus, mas você não lê a Bíblia, você está mentindo. Você precisa ler a palavra. Mas eu não sei ler. Eu já passei por uma situação dessa. Uma vez estava na igreja e pedi para as pessoas: pegue sua Bíblia, vamos ler. E tinha uma senhora ali. Ela não sabia ler. E eu perguntei a ela: a senhora sabe ler? Ela disse: não, eu não sei. Então me senti dentro de uma situação complexa ali. Eu disse: mas e agora? Eu que entendo tanto da palavra e digo que as pessoas precisam ler, mas as pessoas não sabem ler. Mas eu perguntei então: como que a senhora se converteu? Não, eu comecei a ouvir pelo rádio, comecei a ouvir a palavra e eu criei. Então você também deve escutar a palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma edificação para nós mesmos. Se você não sabe ler, está aqui, mantenha seus ouvidos atentos, ouça muito a palavra. Ouça a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo vai te revelar, o Espírito Santo vai te guiar. Mas também coloque no seu coração, talvez, ir atrás de saber ler. Aquela senhora me pediu: o senhor pode me explicar, o senhor pode me ajudar a ler? E eu até comecei a querer ajudar ela a ler a Escritura. Mas depois eu acabei saindo da igreja, então... Mas ela ficou lá. Uma pessoa que não sabia ler. Mas ela se converteu ainda assim. E era uma conversão verdadeira, porque as perguntas que eu fazia para ela, ela sabia. Por que Jesus morreu? Ela disse: não, morreu pelo meu pecado, para me salvar. Então ela entendia aquilo. Ela entendeu a fé. Ela conheceu um verdadeiro Jesus, mesmo não sabendo ler. Então Jesus aqui ele fala, eu falei que eu fiz um passo a passo aqui: examinar as Escrituras, leia a palavra, leia. O segundo passo, crer, como nós lemos ali, a obra de Deus é essa: creiam naquele que foi enviado por Deus. O terceiro passo, você vai ter que ver
Você vai ter que enxergar. Ele diz aqui, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então você examinando as Escrituras, você começa a crer, você começa a acreditar, ter fé. Depois, você vai ter que ver isso na sua vida. Você começa a ver a sua mudança, você começa a ver a mudança na sua casa, você começa a ver a mudança no seu caminhar diante da sociedade. O que você era, como o Alter falou, como eu era, e a mudança de como o que eu estou me tornando no decorrer dessa caminhada. Mas porque eu vi uma real mudança. Jesus agir na sua vida, você precisa ver. Talvez, como eu falei, muitos estão aqui e ainda se perguntam: tá, mas eu já aceitei Jesus, ele já está na minha vida, ele já está na minha casa. Mas talvez você olhe e ainda não mudou nada. Você somente mudou os seus compromissos de quinta e domingo, de ir na igreja. Antes você ia para algum outro lugar, agora você só está indo na igreja. Mas você não vê mudança verdadeira, real, nem em você, nem na sua casa, nem na sua família. Em nada. Ele diz: aquele que vir, aquele que enxergar o Filho de Deus e nele crer, vai ter a vida eterna. Agora no versículo 47, 6:47 de João, nós vamos ler o seguinte. João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Novamente, nós vemos Jesus dando um discurso e falando sobre vida eterna, no mesmo capítulo. Ele está enfatizando tanto a vida eterna. E é por isso que eu disse, se Jesus, ele morreu, e ele não deu vida eterna para ninguém, nem ressuscitou, é em vão o que nós fazemos. Não tem por que estarmos fazendo isso. Mas nós cremos nisso, porque ele nos resgatou. Ele nos tirou de um mundo perdido e nos trouxe para a luz. Então, meus irmãos, agora passando para o capítulo, ainda no capítulo 6, agora no versículo 54. Olha o que Jesus vai dizer. 6:54 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre vida eterna e ressurreição? Olha só, do capítulo 5 ali que eu li, e no capítulo 6. Já falamos aqui 1, 2, 3, 4. E nós vamos para a quinta vez falar sobre vida eterna e ressurreição. Jesus está enfatizando em apenas um capítulo. Ele já está falando 4, 5 vezes sobre vida eterna. Olha, eu vim para dar vida eterna, eu vim para dar vida eterna, vida eterna, vida eterna, ressurreição. E aqui ele fala o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai precisar participar do corpo de Cristo. Você vai participar de uma igreja, de uma congregação, de um lugar. Você precisa de um lugar para congregar. Como eu disse, você vai examinar as Escrituras, você vai crer, depois você vai ver, depois você vai continuar crendo e depois você vai participar de algo. Você vai participar desse corpo. E qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Aí agora a gente vai aqui, ó, no capítulo 6 ainda, ali no versículo 67. Nós vamos ver Pedro perguntando para Jesus algo. 6:67 diz assim: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Talvez vocês conheçam uma música que fala assim, ó: para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, cante: para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Meus irmãos, a música diz para onde eu irei, mas a Escritura diz para quem eu irei. Por isso é importante examinar a Escritura.
Não estou dizendo que a música está errada, não estou dizendo que é uma heresia. Você pode cantar e deve cantar. Mas a Escritura analisada diz o seguinte: para quem iremos nós? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, mas o que isso impacta, Leonardo? Para onde ou para quem? Porque para onde está falando de um lugar, mas para quem está falando de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém. Talvez você já andou por vários lugares procurando vida eterna. Em várias religiões, seitas, até mesmo igrejas evangélicas. Vários lugares. Você não encontrou essa vida eterna. Não encontrou esse Jesus. Não encontrou essa presença. Porque a presença não está em um lugar, a presença está numa pessoa. Meus irmãos, eu incentivo você novamente. Examine as Escrituras. Examinar não é apenas observar por cima. Quando você vai no médico, o médico não apenas olha e diz assim, ó, ele está com dor de cabeça. Só olhando. Não, ele diz, nós vamos passar um exame. Nós vamos colocá-lo numa máquina. Nós vamos ficar com ele aqui algumas horas. Nós vamos fazer testes. Isso é examinar. Quando você olha por cima a Escritura, você corre o grande risco de interpretar mal. Você corre o grande risco de errar. Mas quando você examina, você está fazendo um trabalho, como eu falei, de um médico. Você está observando, como eu disse aqui. Você pode ter procurado em muitos lugares a vida eterna, mas eu repito, ela está em Jesus. E Ele diz que Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui Pedro ele faz essa pergunta, mas para quem iremos? Ele não está perguntando mais de um lugar. Jesus podia ter dito, olha, você pode ir. Lembra da mulher que pergunta, Senhor, aonde devemos adorar? Uns dizem nesse monte, outros dizem em Jerusalém. Aí Jesus diz assim, vocês não vão adorar nem lá nem aqui. Vocês vão adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Vocês vão ter que adorar sim. Então nós precisamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. O lugar, ele até mesmo tem a sua importância. Mas a presença não está no lugar. A presença está nas pessoas. A presença não quer se manifestar em um local. Apenas um local de 4 paredes, sem ninguém dentro. Ele quer se manifestar em você. Nós precisamos estar em comunhão. Como eu disse ali, participar, comunhão, estar juntos. Ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Em outros versículos ele fala, aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo. Tem um lado bom, mas também você sabe, tem um lado ruim. Se você quiser cumprir a palavra, como o irmão João estava aqui no início falando, o evangelho é esse. Você quer andar nesse caminho, vai ter luta, vai ter percalço. Mas se você não quiser andar, você vai ter um lugar eterno, mas não é o céu, não é o reino. O seu lugar eterno foi destinado para o diabo e seus anjos. E como eu perguntei aqui no início, você talvez está preocupado com a decisão de amanhã, mas eu quero te dizer que hoje tem outra decisão para você fazer. A sua eternidade. E talvez no fundo você está dizendo, mas amanhã eu decido se é a minha eternidade também. No outro dia, amanhã é uma semana, outro culto, eu decido. Só que chega um tempo em que você morre e não tem mais decisão. Não tem mais como decidir. A Bíblia nos fala em Hebreus que é dado ao homem morrer apenas uma vez. Depois disso vem o juízo. Continuando aqui, eu quero que você abra em João, capítulo 17 agora. João 17, a partir do versículo 3. João capítulo 17, versículo 3 assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Vou ler novamente. E a vida eterna é esta, que Te conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? O livro de João ele é repleto de espiritualidade, de vida eterna.
Jesus está manifestando aqui vida. Ele está dizendo para nós, olha, a vida eterna é essa aqui, ó. Se estão te prometendo outra coisa, eles estão mentindo. A vida eterna é essa aqui, Jesus está falando. Que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Não, mas tem outro que foi enviado, mas tem outro profeta, tem outro... Não. Ele mesmo diz, olha, conheçam a Deus e conheçam o Filho a quem foi enviado. Qualquer outro que vem e diz que foi enviado por Deus, o que Jesus fala? Aqueles que vieram antes de mim são mercenários, são mentirosos, aqueles que vieram depois de mim. E eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz isso, no capítulo 10. Agora eu quero partir para o capítulo 11. Você volta um pouquinho, capítulo 11. Aleluia. E você vai ver o que Jesus falou sobre a ressurreição de Lázaro. Ele está conversando ali e ele diz o seguinte para Marta: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora eu quero passar para a ressurreição. Eu falei muito sobre vida eterna aqui. Você já deve ter compreendido que a vida eterna está em Jesus. Esse é o ensino que eu quero trazer. Que a vida eterna está em Jesus. Porque Ele foi enviado por Deus com essa missão de nos trazer a vida eterna. O que decorre depois disso é o que eu estou falando. Curas, milagres. Mas antes disso, não tem como haver. A gente pode até tentar. Na raça, na coragem, na força, não vai adiantar. Não vai adiantar. Se nós não conseguimos oferecer a vida eterna, é o que eu disse. Se nós retirarmos a vida eterna e a ressurreição das Escrituras, é só mais um livro como qualquer outro. Os outros não prometem essa vida eterna. Continuando aqui em Daniel, se você não quiser abrir, não precisa, mas eu gostaria que você abrisse. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. No versículo 2. Daniel, capítulo 12, no verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vou ler novamente, Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui Jesus, lá no livro de João, ele vai falar sobre isso, sobre eles ter a vida eterna. Mas aqui em Daniel ele já estava falando sobre o fim dos tempos. Já está entregando aqui o que vai haver. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A minha missão como pregador do Evangelho não é fazer carinho em você, não é ficar te enchendo teu ego, não é ficar falando para você coisas boas, é pregar uma verdade. Amém. E essa verdade, ela vai se manifestar na sua vida. Eu quero te dizer o seguinte, irmão. Você nessa noite precisa tomar uma decisão. O que você quer fazer na sua vida? Eu já tomei a minha decisão. Há quase 8 anos atrás, eu tomei minha decisão. Eu não acreditava nisso, em nenhuma palavra disso aqui, nenhum versículo, em nada. Para mim era tudo besteira, tudo baboseira, seja dos evangélicos, seja dos umbandistas, seja dos espíritas. Para mim não existia mundo espiritual, não existia nada disso aí, tudo besteira, tudo alucinado, porque eu era um ateu, cético. Mas quando o Senhor me encontrou, eu não tive como reagir àquilo. Ele veio. Aleluia. Ele me encontrou. Glória a Deus. Então, para as pessoas que estão aqui e talvez estão assistindo também,
Se o Senhor ainda não te encontrou, você precisará ter um encontro com Ele. Aleluia. Ainda que no fundo do seu coração você diga, mas eu não acredito. Eu não acredito. Compre uma Bíblia, leia. Eu não estou dizendo para você acreditar num pastor. Não estou dizendo para você acreditar num padre ou qualquer coisa. Estou dizendo para você ler as Escrituras. Aleluia. Ele vai se manifestar para você. Aleluia. Quando eu tive esse encontro com o Senhor, a minha vontade era ler a palavra. Eu cheguei na minha casa e fui lá numa gaveta que eu tinha dentro do armário e peguei uma Bíblia do Gideões pequena, assim, que você talvez tenha recebido na escola, quando eu recebi há muitos anos. E eu senti vontade daquilo, fome daquela palavra ali. A palavra não foi de estar em um local, não foi de estar com pessoas, foi de estar com Ele, Aleluia. de ouvir Ele. Glória a Deus. Por isso que eu proclamo a vida eterna para vocês. Para aquele que crê, para aquele que confia nele, para aquele que quer ouvir. Mas se você não quiser, lá no tribunal de Cristo, Ele vai te encontrar. Você vai ver Jesus lá no tribunal, mas Ele vai te enviar para outro local. Ele está falando aqui. Eu quero te dar a vida eterna. Várias vezes, como eu li, em determinados textos, o próprio Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é João que está falando, é o próprio Jesus. Eu fui enviado pelo Pai para dar a vida eterna. E aquele que me vê, e aquele que crê em mim, esse tem a vida eterna. Aleluia. Aquele que participar, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, esse tem vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, continuando, como eu falei aqui em Daniel, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para o horror e para a vergonha eterna. Eu quero te dizer se você pensa a respeito disso. Ou não. Você pensa no voto de amanhã, né? Amanhã eu vou votar no fulano. Amanhã eu vou fazer o almoço tal. Já até comprou a carne. Já até deixou na geladeira. Já até baixou algumas coisas. Amanhã eu vou convidar a minha família para fazer alguma coisa. Amanhã eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Você já calculou tudo, né? Amanhã eu vou negociar, amanhã eu vou comprar, vender. Você já pensou em tudo isso aí. Mas sobre a sua vida eterna, você não pensou. Vai deixar para depois? Vai deixar para amanhã? Vai deixar para a semana que vem, quando eu ficar velho? Quando eu estiver sem saúde? Meus irmãos, não negligencie isso. Não é porque não está sendo pregado, talvez nos altares de Canoas ou do Brasil, que não existe. Estão aqui as palavras de vida eterna. Em Jesus. E nessa noite eu quero te falar que há pessoas aqui que precisam ser ressuscitadas. Em Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Tem pessoas aqui que começaram bem na fé. Era um fogo, era um poder. Jesus usava. Mas conforme o tempo foi passando, foram se esfriando, foram deixando passar o tempo, foram entrando nisso que eu estou falando, esquecendo de examinar a Escritura. Deixaram de crer, deixaram de ver, deixaram de crer novamente. Deixaram de participar. Talvez você esteja longe, amanhã tem Santa Ceia. Amanhã é dia de comunhão. Amanhã pode ser dia de votação, mas amanhã é dia de comunhão em Cristo. Talvez você vai comparecer para votar, mas não vai ir no culto. Você vai lá, vai apertar lá o seu número lá que você gosta, vai apertar o confirma, mas na hora de estar na comunhão com os irmãos, estou cansado, não quero, a igreja é isso, a palavra é sempre a mesma, é a mesma coisa. Então por que você não se levanta? Por que você não é voz nessa geração? Se você está vendo tudo isso é porque Deus está te mostrando. Seja você a voz. Eu honro a vida desses irmãos que, como eu falei, abriram essa casa, porque eles já entenderam, mesmo sendo novos. Eu gostaria que pastores de 50, 60 anos estivessem no meu lugar aqui. E eu estivesse sentado aprendendo. Mas não. A outra geração resolveu se esconder. Resolveu deixar para nós. A gente não faz esse trabalho aqui. Eu acredito que os pregadores mais novos, de 20, 30 anos,
Eles não estão fazendo esse trabalho aqui, muitas vezes, porque eles querem fazer. Eles foram obrigados a fazer. Porque a outra geração, nossos pais, nossos avós, negligenciaram isso. Resolveram se atirar nas cordas. Resolveram esquecer a palavra. Resolveram deixar o outro pai. Ouviram muito aquelas palavras que eram pregadas. Se você não fizer, outro vai fazer. É a porta que eu quero. Se eu não fizer, outro vai fazer. Faz aí. E aí nós vamos ter que assumir isso aqui, precocemente. O ministério da palavra, ele deve ser levado a sério. A pregação deve ser levada a sério. E muitos a gente vê que não levam. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas até pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho. A Bíblia, muitas vezes, no seu caso, talvez não resolva nada, mas o Evangelho vai resolver tudo. A Bíblia é qualquer parte da Escritura, mas o Evangelho, ele é uma parte central em que envolve a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E sem ela, não vale de nada. É apenas história. A história de Abraão é verdade? É verdade. A história de Elias, Eliseu, é verdade? É claro que é verdade. Mas e aí, que fim leva isso aí? Eliseu vai te salvar? Elias vai te salvar? Abraão vai te salvar? Não vai. Como eu falei, se nós retirarmos a ressurreição de Jesus e a vida eterna que Ele nos prometeu, para que lugar que você vai? Você pode crer em tudo aqui, decorar toda ela. Se você não crê na ressurreição e nem na vida eterna, por que valeu? É como se você tivesse pegado o carro e saído andar sem rumo, sem direção. Uma hora vai acabar a gasolina. Você foi sem direção nenhuma. Eu estou dizendo que a direção é o céu, a direção do reino. Você tem que ir para lá. E eu estou vendo aqui pessoas e eu quero ver vocês lá também. Aleluia. Eu quero enxergar vocês lá. Glória a Deus. Quero poder ter o coração confortado de dizer, Senhor, eu preguei. E eles ouviram e entenderam a mensagem. Aleluia. Mesmo que eram poucos assistindo. Senhor, aqueles a qual o Senhor me deu, esses não se perderam. Jesus, ele disse, todos aqueles que o Pai enviar, eu não estarei fora. Aleluia. Jesus não está aqui para te dizer que Ele não quer saber de você. Jesus está aqui dizendo que Ele quer te dar a vida eterna, desde que você crê nele. Ah, mas e o que impacta na minha vida crer na ressurreição? Vamos para Colossenses capítulo 3. Abre aí comigo, Colossenses 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a